noite, boa noite. Oi, galera, tudo bem com vocês? Acho que como a maioria já sabe. Ah, Bom, como a maioria já sabe, meu nome é Kathleen, sou a criadora da página Elas por Eles. E essa noite estou aqui com a presença do nosso excelentíssimo Dr. Gustavo Bacelar para falar sobre o mês de Setembro Amarelo, sobre o suicídio dos homens. Então, por gentileza, agora eu vou dar o palco aqui totalmente para ele, tá bom? Para que ele possa falar com vocês. E aí, doutor, como Esse... está? Tudo jóia, excelentíssimo é coisa aí do juízo supremo aí. Não, do Gustavo já tá bom demais. Nosso Ou então queridíssimo doutor Gustavo, nós somos Gustavo. amigos. Gustavo, só tá bom. Tá? Obrigado pelo convite mais uma vez, Kathleen. E que bom a gente falar. Obrigado pelo espaço de falar um assunto tão importante para a saúde masculina, como é o Setembro Amarelo, os suicídios, né? Então, doutor, explica pra gente o que é exatamente o Setembro Amarelo, por favor. Pois é, no dia 10 de setembro, desde 2003, é conhecido mundialmente como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Devido ao grande interesse para a saúde dos brasileiros, foi escolhido a cor amarelo, e esse mês de setembro ficou nacionalmente conhecido como o Setembro Amarelo, né? Aqui mesmo na Praça da Liberdade, os prédios estão todos ali pintados em amarelo, em homenagem a esse mês. Né? Tudo bem. E conta pra gente qual que é o impacto do suicídio no mundo, no Brasil, principalmente. Conta pra nós. No mundo, no último ano, chegou-se quase ao valor de 1 milhão de suicídios. No Brasil, morre em torno de 12 mil brasileiros ao ano. Né? Em números absolutos, a gente só está atrás dos Estados Unidos, infelizmente. Triste, viu? E esse é o tipo de problema que afeta qual classe social? Pois nos livros que a gente, nos anos 90, falava que era o problema de país rico, né? Das populações dos países mais ricos por causa do clima, mas hoje não, de acordo com a OMS, nos novos dados, 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. E qual que é o método que é mais utilizado? Os principais mecanismos de suicídio estão entre ingestão de pesticidas, enforcamento, o uso de armas de fogo. Né? Eu queria fazer uma observação, que eu já vi um conteúdo uma pessoa, um agente político, e ele foi fazer, a ideia dele é fazer uma espécie de mostrar uma perspectiva positiva as armas, né? Ele estava numa estante de tiro, tá? Eu vou evitar citar a pessoa, mas ele estava numa estante de tiro, na música, trilha sonora da música, estava passando a música chamada Crazy Train, do Black Sabbath. Eu não sei se você conhece essa música. Essa música do Black Sabbath, se você ver o clipe, você vai ter uma ideia errada. Você vai achar, nossa, coisa dos roqueiros malucão. Mas essa música é uma das melhores músicas em descrição de um paciente, de uma pessoa prestes a suicidar. Ela começa falando, né, de uma perspectiva positiva, né? Talvez não seja tão tarde, esquecer, odiar e aprender a amar. No início da música ela fala isso, né? Depois fala, aí a pessoa que está em grande sofrimento fala que as pessoas procurou ajuda, e ele cita pregadores, falsos profetas, vai citando as pessoas e se decepcionando durante a música. Aí ele entra com o refrão da música, depois ele muda esse refrão, mas é basicamente isso.
the metal words still the mental words still no, metal words not healing. Metal words not healing. This make me insane. As minhas feridas mentais não estão cicatrizando. Eu estou enlouquecendo, eu estou me tornando insano. Eu vou sair dos trilhos num trem maluco. E ele vai citando esse refrão, exaltando o sofrimento. Como é mesmo um suicida? A gente vai falar mais sobre isso, mas é no momento de intensa agressividade. A pessoa, quando ela tem esse impulso, o suicídio é um impulso, o suicida, um conceito errado, achar que o suicida, ele não quer a vida dele, não, ele quer interromper aquele sofrimento. E no impulso de intenso nervosismo, ele comete o ato suicida. E tem um trecho dessa música mesmo, do Crazy Train, que ele fala: guarde as minhas palavras, você vai lembrar delas. É isso, aquelas cartas do suicida. Ele quer mostrar o sofrimento dele, que foi ignorado, que não foi ouvido, e ele quer deixar essa marca. Né? É muito característica do suicida. Né? Eu não poderia escolher uma música melhor no meu estande de tiro, né? Como a gente vai falar mais sobre isso. Mas é muito interessante, porque você escuta uma música, você acha, e um clipe que mostra que aquilo ali não tem arte nenhuma, é só o pessoal balançar a cabeça, mas é uma música muito profunda. Eu recomendo às pessoas que querem conhecer como é um pensamento suicida, escutar e lendo a letra Crazy Train do Black Sabbath. Doutor, vale ressaltar também que eu estava pesquisando aqui e ele fala que quando as pessoas buscam ajuda na internet para poder verificar formas de não se suicidar, eles encontram mais sites incentivando eles a se suicidarem do que a não cometer esse ato contra a própria vida, né? Um absurdo. E aqui nos comentários o Sérgio, ele falou que ele não se enfoca não, mas que cada pensamento de fazer algumas coisas com umas criaturas filhas do PT, que só Deus na causa. Eu te entendo. Gente, se vocês tiverem pergunta para fazer para o Dr. Gustavo, fiquem à vontade, tá bom? Que a gente vai falando aqui. Ô, Sérgio, eu quero só responder ao Sérgio. Eu sou uma pessoa que escuta rock quase que diariamente. Não acho que roqueiro é maluco, mas se você lê a letra do Crazy Train e vê o clipe primeiro, depois você lê a letra, você vai mudar a sua perspectiva. É só isso. Mas não é, não. São extremamente inteligentes. Infelizmente, tem realmente muitas músicas assim que a gente fica ouvindo, cantando, repetindo. E quando a gente vai ver, a tradução é horrenda, falando sobre suicídio. Mas tudo bem, vamos lá. Quais são os outros fatores que estão os mais presentes nos casos de suicídio? Conta pra gente. Quais são os outros fatores? Isso. Como assim? Eu não entendi a pergunta. Características das pessoas, é isso? O que você acha que leva as pessoas a cometer o suicídio? Os fatores de risco de uma pessoa cometer Isso. suicídio. Pois é, os principais vítimas do suicídio são homens, né? E aqui vai uma cutucada do pessoal migtal, porque a população masculina que vive sozinho são que tem maior risco de cometer um ato de suicídio. Estar desempregado é um fator de risco, mas pior do que desempregado é que acabou de ser mandado embora. Lembrando, suicídio é no momento de intensa perda de consciência, uma intensa impulsividade. Aquela pessoa que acabou de ser demitida daquele emprego, que dá aquela sensação, meu Deus, o que vai ser de mim? Como é que eu vou viver? Nesse momento que está mais propenso a cometer um ato de suicídio. Pessoas também que, após término de relacionamento, pessoas sozinhas, frustradas no relacionamento, né? Não, vou viver sozinha agora por mim, não quero me envolver com o sexo feminino. É um alerta para esse pessoal do migtal aí.
eu acho eles têm um risco maior. Você baixando as características do que uma pessoa que não seja, que não queira ter uma companheira. Também o uso de drogas é um fator de risco também. E das drogas, a que mais se destaca é o alcoolismo. O alcoolismo está mais relacionado com o suicídio. Isso me impressionou, porque eu esperava que fosse cocaína, né? Que a cocaína é um neuroestimulante, e no momento de intensa agressividade eu imaginava que estava mais propenso ao suicídio, mas não, é o alcoolismo que está mais relacionado. Isso me surpreendeu. Então, pessoas que vivem só, pessoas desempregadas, pessoas que acabaram de ser demitidas, pessoas que tiveram um término abrupto do relacionamento, traumático para elas, claro, que vivem sozinhas, tá? Viver sozinho foi a diferença evolutiva de nós, Homo sapiens, para os Neandertais, e nós prosperamos, os Neandertais se extinguiram. Então, viver sozinho, entre constituir família, eu sou um médico da família, entre viver como nômade, sozinho, a vantagem evolutiva é maior de viver em comunidade com uma companheira. Bom, doutor Gustavo, eu adoro você sabe disso, isso aqui é um papo entre amigos, mas bancando a advogada do diabo, vale ressaltar também que o término, como você citou, de relacionamento, é um fator comum também que leva o homem à procura do suicídio, principalmente quando é usado o artefato da alienação parental. Sabe-se que as mulheres pedem quase 80% dos divórcios e que elas são as que mais praticam alienação parental, causando o estresse muitas vezes de falsas acusações, de abuso contra os próprios filhos, perca do emprego, vexame em meio à sociedade, o que pode também influenciar para que eles não queiram viverem um relacionamento. Sem dúvida. Acredito, sem dúvida. Significando a Vida comentou que o problema é que vivemos em uma sociedade que está mudando, mas que ainda exige que o homem não pode demonstrar fraqueza, sofrem sozinhos e entram em depressão profunda. A falta de orientação mata. Concordo plenamente com você. Então, eu vi um vídeo, foi daquele Luiz Felipe Pondé. Ele não é bem um psicólogo, ele é um filósofo, mas ele falou, num vídeo dele, ele falou que é extremamente traumático para um homem ele estar desempregado, ele não poder custear os custos da casa. O impacto para o homem é muito maior do que para a mulher. A mulher ela consegue se virar, ela pede ajuda, tem mãe. Né? O homem, a gente não tem esse comportamento. Normalmente a pessoa mandar zap pedindo dinheiro é golpe. O homem ele tem um orgulho próprio muito maior. Isso é muito enraizado na nossa sociedade. Eu esqueci de mencionar uma coisa. Dos fatores de risco também para cometimento de suicídio está no acesso naquele mecanismo de suicídio. Que eu estou dizendo? Principalmente a população trabalhadora que mais se destaca são os policiais e agentes carcerários. Policiais têm arma. Aqui no estado nosso de Minas Gerais, e pelo que eu tenho pesquisado aqui também no estado da Bahia, a gente já está perdendo mais policiais por suicídio do que em combate. E nós estamos num país com a mortalidade no último ano de 45 mil pessoas. Mesmo 45 mil homicídios no Brasil, um ano, a gente já está perdendo mais policiais por suicídio. E também outras profissões de destaque são aquelas de acesso ao mecanismo de formas de suicidar. Aí dos médicos, se mais destacam são os anestesistas, né? Também destacam-se farmacêuticos, químicos, e também se destacam-se, sabe, fazendeiro que tem acesso a inseticida, a fertilizante, que aí ele está ali sozinho, na fazenda, ali e acaba cometendo um ato de suicídio.
Para quem não acompanha eu e o Dr. Gustavo, nós dois temos pontos muito divergentes em relação às armas. O Dr. Gustavo sendo contra e eu a favor. Bom, vale ressaltar, como o Dr. Gustavo falou, o primeiro que entra como causa seria enforcamento, o segundo seria uso de, como que é o nome, Dr. Gustavo? Arma de fogo? Não, esse é o terceiro. O segundo é Inseticida. envenenamento. Olha, aqueles que eu te mandei não necessariamente estão em ordem, foram citados na OMS. Eles não especificam Não, eles a estão em ordem. ordem. Eu pesquisei Eu também. no texto eles não especificam em ordem. Eles citam enforcamento, arma de fogo e inseticidas, né? Eu Como os pesquisei mecanismos, mas não necessariamente está em essa é a ordem. ordem. Eu Eu pesquisei e imagino que no essa é a Brasil o ordem. suicídio mais comum é arma de fogo. Mas eu ainda não tenho. Aqui, ó, né? Tem muito suicídio no Brasil de pular no prédio, né? Chega, pula e suicida, né? Isso tem muito. Mas é complicado se dizer esse é o primeiro. A gente teve uma discussão aqui antes. São fontes, e as fontes cada um fala na mesma época, de faixa etária diferente. Então é complicado. Vale ressaltar, como o Dr. Gustavo falou anteriormente, né? Os homens são os que mais morrem e as mulheres são as que mais tentam, correto, Dr. Gustavo? Sim, as mulheres elas fazem mais tentativas de suicídio. Uma lesão que é muito comum, quem trabalha com medicina legal, são as lesões de inibição. O que é isso? A pessoa pega um estilete, as mulheres cometem muito esse tipo de lesão, e elas vão fazendo feridas no pulso, no braço, testando a lâmina, criando coragem, por isso que é inibição, criando coragem para assim dar um golpe fatal, né? E não pegar uma artéria importante, num vaso importante, e cometer o ato de suicídio. É muito comum os legistas verem diversas lesões de inibição no cadáver de um suicida. Sim, concordo. Inclusive, o Wesley ele comentou aqui que no Brasil tem crescido muito suicídio com veículos, motores em atropelamento, concordo. E, inclusive, falando em questão das mulheres, eu vou falar a minha experiência em grupos femininos, doutor Gustavo. Na informação que você havia me passado mais cedo, né, falando sobre o perfil das pessoas, né, que apresentam mais casos de suicídio, que inclui pessoas com síndromes psiquiátricas, né, como transtornos psiquiátricos. E eu, estando em alguns grupos de mulheres borderlines, né, eu entro nesses grupos somente para aprender, identificar e etc., como é que as mulheres e os homens têm reagido e etc., eu vejo muitas mulheres com esse tipo de distúrbio que tentam o suicídio literalmente não para se matar, mas para manipulação. É complicado, né? É complicado, né? O que é tentativa de suicídio, que é tentativa de manipulação, né? Esse é um campo espinhoso, uma discussão espinhosa, mas o ideal, a recomendação minha que eu dou aqui é você nunca ignorar, você nunca fazer por caso daquela pessoa que falando que vai se matar, nunca chegar, você não tem coragem, nunca desafiar, né? Levar essa pessoa ao atendimento médico, se você usa o SUS, você pode procurar o médico de família de referência da sua região. Lá no centro de saúde vai ter psicólogo, tem como, mesmo se não tiver o psiquiatra ali, tem como da rede você conseguir, eles dão suporte para os médicos da rede pública. No setor privado, eu trabalho numa empresa, na FCA Saúde, e lá tem todos esses profissionais, as condições, o acesso é muito mais facilitado para quem tem o direito de acessar. Aí tem médico, psiquiatra, tem psicólogo, consegue na mesma semana passar por todo mundo e ter todo esse suporte mais acessível, né? E existem os CAPs na emergência, você pode levar essas pessoas que chegar a cometer, tá muito iminente de suicídio, você pode
procurar na sua região, aqui em Belo Horizonte tem, Contagem tem, São Paulo, Rio, e levar essa pessoa para ser atendida. Eles fazem uma terminação, eles já fazem uma intervenção breve, depois passam um caso para esse paciente do SUS ser acompanhado na rede, no centro de saúde, dão suporte para esses profissionais do setor público e também dos planos privados. Se o acesso é facilitado, você pode ir no médico psiquiatra, né, que eles são especialistas, mas é importante ter um médico sempre acompanhando. Né? Que se tem um psiquiatra que sempre acompanha, tem aquela atenção continuada, ótimo. Mas pelo menos aquele seu médico ali de referência e tem esse contato. Nem muitas vezes tem uma agenda muito lotada e não pode dar aquela atenção, não pode ver sempre aquele paciente. Aí o médico da família, o clínico geral, pode ajudar nessa integração, né? Nesse cuidado. Inclusive, e também o suporte psicológico, que é fundamental. Uma coisa importante, uma grande diferença entre nós, homens, e as mulheres, porque nós cometemos suicídio, excluindo a questão do fator de profissão de risco, profissão com arma, que as mulheres elas se abrem mais. Tem um artigo publicado no Canadá que estabelece a relação de homens que confessam suas fragilidades, suas frustrações, inversamente proporcional à chance de cometer suicídio. Né? Esse papo de que homem não chora, de que homem aguenta tudo, que é um super-homem, não, senhor. Se você gosta mesmo daquela pessoa, se é realmente amigo dela, você vai com ela. Você vai vai ajudar ela, vai levar ela no psicólogo, no médico de referência. Os religiosos ajudam muito também nessa questão do acolhimento, né? Principalmente os evangélicos têm esse trabalho bem próximo dos fiéis, que ajudam muito. Eles costumam ter relações com psicólogos fora da igreja também, que ajudam a comunidade nisso. Então, não, eu acho que... e outra coisa, e agora eu falo para os colegas de profissão. O paciente chorar, deixa chorar na consulta. Nada de falar, olha, não chora não. Pelo contrário, é um momento de desabafo. E o desabafo, quanto mais o paciente desabafar no consultório, menores serão as chances de cometer suicídio amanhã. Então, deixa eles falar, dê a atenção que ele merece. Doutor Gustavo, você entrou num assunto que eu ia mesmo te perguntar a respeito, mas ok. Vale ressaltar para quem está assistindo a gente, seja você homem ou mulher, precisa nesse momento de algum tratamento psicológico, não consegue ajuda, não está conseguindo no posto, me chama aqui no privado da página, porque eu tenho um formulário que eu posso estar enviando para você que eu consegui ajuda dessa forma. Tá? É um formulário que você pode tentar ajuda gratuitamente ou por um valor mínimo, para que você consiga essa ajuda psicológica, ok? O Wesley comentou aqui, quer ver, que na pandemia muitos homens se mataram devido à perda do emprego, pois homem desempregado é vagabundo e a mulher desempregada é tratada como sofredora. Entrou também um pouquinho do que eu queria falar. O auxílio emergencial ajudou mãe solteira, porém o pai solteiro não teve o mesmo direito. E os filhos são diferentes? Essa é uma das coisas que colocam muito peso nos ombros dos homens, eu concordo. Os homens, infelizmente, eles têm sido frequentemente discriminados, né? E o auxílio emergencial, infelizmente, foi um deles, em que mães solteiras receberam um valor alto e que pais solteiros não receberam. Sabe, eles foram discriminados. Mas o que eu queria te perguntar, doutor Gustavo, é o seguinte: o que você acha, o que você considera desses médicos, desses cientistas, desses psicólogos que colocam a culpa do sofrimento masculino no machismo, nos próprios homens? Olha, eu não gosto desse tipo de... Isso é uma coisa de você simplificar um assunto muito complexo, né? Machismo, mas pode ser qualquer coisa, né? Eu não acho que isso torna... Isso não é científico. Isso não é científico. Existe uma questão cultural muito importante, né, que a gente já debateu aqui, conversei na rádio também,
da questão do homem, ele da negligência em relação à saúde do homem, investimento para o homem, para a prevenção de câncer de mama ser 50 vezes maior do que câncer de próstata, por exemplo. Aqui em Belo Horizonte, você vê de todo o rol dos programas de acolhimento, saúde. A saúde do homem na prefeitura, no PBH, se escreve saúde do homem, eles nem sabem o que é. Saúde da mulher parece todo o centro de saúde, todas as UPAs e etc. A negligência existe. A questão cultural também é importante, principalmente no suicídio, que o homem ele procura menos ajuda. Né? Vai chamar isso de machismo, eu acho pobre. Entendeu? É muito pobre. Né? Existe um braço cultural importante, sim, mas não é só isso. Né? A cultural também que o homem ele tem que ser a principal coluna de sustentação da casa. Aí, se está faltando alguma coisa, não é a pandemia que é o problema, não é a crise econômica, é porque o homem, como uma pessoa falou, o homem é um vagabundo, o homem é um fraco. Entendeu? Isso, um peso cultural existe, realmente. Mas dizer que é machismo é tornar o debate pobre. Entendeu? Esse argumento de pessoa que não lê, que não estuda, na minha opinião. Isso é engraçado até, doutor Gustavo, porque muitos psicólogos... Gente, eu vou colocar bastante esse sinalzinho aqui nas minhas falas, porque dá um nojo, um asco terrível de ver pessoas assim, encontrar pessoas assim. Muitos psicólogos formados em masculinidade, né, eles botam a culpa no machismo. Sabe? Que a cultura machista, patriarcal e etc., que a culpa é sempre dos homens. Para mim, quando você fala assim, é machismo, você está culpando os homens. Você está culpando a vítima. E isso eu sou totalmente contra. E principalmente uma coisa que eles ignoram é que se a cultura é patriarcal, é machista e é tóxica, então a gente tem que rever a cultura, porque a maioria dos lares não tem pai em casa. Então as crianças são criadas por mães. Na escola, as professoras são mulheres. Então, se existe uma cultura tóxica, não está sendo feita pelos homens. Pois é, a cultura nunca é feita por todo um povo, né? E ela reflete em tudo. Referente, eu já vi também matérias que, por exemplo, a expectativa de vida mundial entre mulheres e homens no mundo, todo lugar no mundo a mulher vive mais que o homem. Isso é toda cidade, em todas as situações. Mas a estatística mundial, a diferença é de 7 anos. Aqui em Belo Horizonte chega a 10 anos. Mulheres, em média, vivem 10 anos a mais que nós. Né? Aí já vi matéria com conclusão pobre, falando isso acontece porque os homens procuram menos atendimento médico. Isso é tornar o debate pobre. Por quê? Porque você vai nos serviços de ajuda. Saúde da mulher tem toda e total atenção. Do homem não tem nada. Ninguém fala do homem, só fala de saúde masculina quando chega novembro. E tanto que eles fizeram mais um dia de saúde masculina para ver se davam mais atenção, mas passa batido. Só lembra novembro para falar de exame de próstata. Você vai eu acompanhei todos os candidatos, eu fiquei num dia, fui ver o depoimento de todos os candidatos a vereador em Belo Horizonte. Teve um que falou pela saúde masculina, vote em mim. O único que falou isso. Um só de vereador em Belo Horizonte. Feminina de saúde da mulher é uma porrada. Entendeu? E reflete em tudo. Na televisão, você vê uma capa do jornal, fala só mulher não sei o quê, e o homem não fala nada. Então, você dizer que é só machismo, é porque o homem não procura. As unidades de saúde, seja no privado, no público, são abarrotadas de mulheres, poucos homens trabalhando. É um ambiente intimidador para os homens. Quando tem esses eventos comemorativos, como saúde da mulher, saúde do homem, etc., são todos os ambientes infantilizados. O homem não se sente convidado a entrar. É um ambiente que ele está ali como intruso. O homem vai nos atendimentos normalmente, quando ele não está morrendo, quando ele está passando mal, precisa apresentar um atestado de trabalho. Mas ele é tão insuportável para o homem nas unidades de saúde do Brasil, seja no público ou no privado, muitas vezes cai em pé, a não ser os idosos. Os idosos se amarram e tem homens idosos que vão na frequência ali
com as mulheres. Agora, população masculina de 17 anos aos 40, 45, vão quando precisa mesmo, porque senão vai descontar o ponto dele no trabalho, ele pode perder o emprego. O Wesley comentou aqui que o homem geralmente não procura ajuda porque ele é taxado de frouxo. Isso é verdade. Inclusive, abordando mais uma vez o tema cultura, né? Eu estava falando mais cedo com você sobre esse caso. Teve uma matéria da BBC News Brasil, em que relata sobre um homem que ele tentou suicídio e que ele foi parado por um outro homem que parou ele na ponte, chamou ele para bater um papo, tomar um cafezinho, e ele pegou e desistiu do suicídio. E ele conta que esse homem, ele apareceu no momento certo. Ele havia sido diagnosticado com um distúrbio psicológico e foi quando ele tomou a decisão de que ele queria se suicidar. Ele estava em tratamento lá no hospital e ele fala o motivo, o porquê. Quer ver só um segundo? Eu tinha acabado de receber um diagnóstico de esquizofrenia e depressão e estava no hospital recebendo tratamento. Ninguém tinha qualquer noção das minhas intenções. Eu sentia vergonha e medo de que eles poderiam pensar que se eu contasse sobre os pensamentos suicidas e os sentimentos que me consumiam naquela hora. Além disso, eu não conseguia encontrar palavras para expressar o meu estado mental. Quer ver só um segundo? Cadê aqui? Cadê? A sociedade parece gostar de dizer aos homens como eles devem agir. Na semana passada, uma revista britânica dedicou uma edição especial ao tema Como Ser um Homem segundo as mulheres. Que não são homens, que não entendem, homens que mal se colocam no lugar dos homens, mas elas querem falar como é que é um homem, não é? E fomos aconselhados a sair, ganhar dinheiro, voltar para casa e cuidar das crianças. Os homens devem ser homens. O próprio dicionário traz como sinônimos de másculo ou masculino palavras como força, vigor e intrepidez. E ele fala que ele estava doente, com dificuldade de lidar com a vida, e foi justamente o medo de não atender a essas expectativas que fez ele pensar em suicídio. Pois é, Kathleen, é isso mesmo, né? O impulso ao suicídio é um impulso. Aquela pessoa chegou no momento certo. Esse impulso pode durar de alguns minutos até uma hora, e é passageiro. Ela tem aquela crise, aquele impulso. Se tiver associado com o uso de bebida alcoólica, aumentam as chances ainda de cometer o suicídio, de acordo com a OMS, né? Agora, dessas exigências aí é absurda, né? As pessoas têm que tomar cuidado no que leem, no que sigam, né? Tem muita gente perversa que só quer seguidores, só quer destaque. Infelizmente, nas redes sociais, nos dias atuais, quanto mais radical, mais destaque você ganha, né? Quanto mais não sério, quanto mais amador, quanto mais irresponsável, mais destaque você acaba ganhando, infelizmente. Então, fuja disso. Procure em boas fontes, né? Fique próximo de pessoas que gostam de você. Arrume uma companheira, tá? O oposto também, os gays que arrumem um companheiro, não vivem só, tá? Constituição de família, isso é importante. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Eu já vi correntes dizendo que família, o conceito de família é o substantivo feminino que envolve pessoas da mesma ancestralidade ou que vivem na mesma casa. O conceito de família envolve pessoas. Você mora junto com o cachorro, o papagaio, o gato. Esses animais devem ser bem tratados, agregam a família, mas não constitui família. Você é um solitário. Você que vive, não quer ter filho, quer viver com 2 cachorros, 3 e viver sozinho, você é uma solitária. Tem chances maiores, estatisticamente, de cometer um ato de suicídio. O triste é que isso também é cultural, doutor Gustavo. Infelizmente, a gente não vê só em uma revista, como foi citado por ele, que aconteceu lá. Em novelas, em rádios, em programas, inclusive no meio da psicologia, tem esse tipo de pessoa. Eu denunciei uma pessoa lá no meu perfil pessoal que justamente é um psicólogo renomado, conhecido, em que a fama dele é por ele atacar os homens.
ele quer falar sobre masculinidade atacando os homens. E como é que você vai ajudar um homem a ficar bem se você está atacando aquela pessoa em vez de realmente ajudá-la? Isso não existe. E o Rodrigo Bonfim, ele comentou aqui que talvez também seja porque o homem não possui tempo por conta do grande tempo no trabalho. Qual que é a sua Eu, opinião nesse sentido? inclusive, já propus para o deputado Tiago Cota várias vezes aí a criação da lei garantindo ao homem, pelo menos, de estender o auxílio, uma paternidade de 5 dias para 2 semanas, que já acontece para os trabalhadores, por exemplo, da Vale e também dos trabalhadores que trabalham na Câmara, dos deputados, dos vereadores aqui de Belo Horizonte. Eles já têm esse benefício de 2 semanas, mas a ralé mesmo, os seletistas e a ralé de trabalho, como é que fala? De trabalho por hora, etc. Não tem esse direito. Pela lei só tem 5 dias, e também de 2 dias, sendo um dia para consulta e o outro para retorno, de uma consulta anual. Tá? Eu acho que é muito, eu acho que é o mínimo que os homens merecem. Pelo menos isso. Né? Concordo. Então, isso é verdade. A situação, nós estamos num período de crise econômica, e aí o pessoal quer trabalhar doente. Todo mundo morre de medo de perder o emprego. E isso acontece demais. Em épocas de crise econômica, o pessoal quer ir com queimadura no braço trabalhar. É complicado. É muito complicado. O Sérgio, ele comentou assim que arrumar uma companheira tá difícil, que é cada armadilha por aí. Eu concordo, tá? Inclusive, eu tenho que falar pra você, gente, homens, eu sei que é complicado pensar, eu tenho discussão com alguns amigos mais íntimos sobre isso, mas tenham critérios. Não que a mulher seja só XX original de fábrica, não. Tenham critérios em relação ao trabalho dela, dela ser trabalhadeira, dela ser uma boa pessoa. E criam-se critérios, por favor. E aqui, O... se me permite uma colocação, os homens mais bem-sucedidos são casados, tá? Isso é, apesar de todos os problemas, até mesmo pós-matrimônio, que perde o patrimônio para ex-companheiro, depois ganha em dobro. Se é bom de serviço, acaba ganhando em dobro depois. Então, arrumar uma companheira assim, agora tem que escolher, tem que pensar muito, não no impulso. Não porque teve uma gravidez indesejada, que não planejada. Toda gravidez é desejada, mas não planejada. O fato de você ter um filho, você tem responsabilidades legais. Mas você não é obrigado a casar com a pessoa. Agora tem que escolher Respondendo, bastante. Agora tem que arrumar uma companheira assim. Se não deu certo na primeira, a segunda vai dar certo. respondendo ao senhor Anderson aqui, eu tô solteira, mas meu coração tá namorando. Enfim, como diz a música, deixa eu ver se tem mais pergunta. Tá cada dia mais difícil para nós. Já estão trabalhando para descriminalizar a falsa acusação. Dessa forma, os homens irão se afastar mais. Você viu isso, doutor Gustavo? Ficou Pois é, sabendo? Wanderson. Pois a gente está vendo que a radicalidade não tem lado político. Né? Saiu um lado político, o outro lado está se mostrando mais radical do que aquelas pessoas que sempre foi identificado pelas pautas feministas mais radicais. Teve uma lei aprovada recentemente, sancionada pelo presidente, que anos atrás ele seria preso por ela. Né? Não é. Então é complicado, viu? A gente tem que, infelizmente, essa militância pró-direitos dos homens não pode cochilar, não. Essa lei que o doutor Gustavo citou, gente, é a lei de violência psicológica, em que ela deixa muito livre o termo. Ele cita alguns exemplos, mas no final ele fala que qualquer meio que uma mulher considere que altere a capacidade dela, qualquer meio. Isso significa que quando o Jair Messias Bolsonaro foi lá, deu um empurrãozinho lá na Maria do Rosário, dá que eu te dou outra. Se ela quiser, se fosse naquele tempo que essa lei saiu, ele seria preso. E Algumas aqui, respostas que ele deu para algumas jornalistas também seriam motivo para ele ser preso, uma lei que ele sancionou.
E uma coisa curiosa, que veio uma crítica à aprovação dessa lei do PCO, que é um partido bem esquerda, bem à esquerda mesmo, que tem lá o discurso militante e tal, mas ele fala que é um argumento que vai dar o poder para o juiz tomar a decisão dele. Se você é um inimigo político, se é interessante para o Estado você ser preso, você vai ser preso. Você está dando você está dando um grande porrete, está dando um grande poder para o Estado levar à prisão uma pessoa que pode ser inocente. O que é levar uma violência? Você termina um relacionamento com uma mulher, então você cometeu violência psicológica, por exemplo? Como assim? Você gritou no momento, estava assistindo o jogo, aí se revoltou com algum lance, aí você dá um esparrão de um impulso ali, você cometeu violência psicológica? Não, não pode. Algo que possa te levar preso não pode ser algo que cabível à interpretação, a mera interpretação do juiz, onde coloca o réu, onde a presunção, você tem a presunção de culpa. Até que se prove o contrário, você é um culpado. Isso não pode, isso é errado. E o que mostrou foi isso, né? Que a gente tem 90% dessa classe política, 90% da nossa classe política e dos candidatos a cargos políticos são mais. Tem um discurso mais voltado, ver se consegue conquistar um eleitorado para se eleger, para se dar bem. Né? É isso que a gente está mostrando. Não tem ideologia. Se está pegando, se está colando lei contra os homens, se a onda é para ganhar destaque na televisão e aí mais eleitores, mais entrevistas em jornais, falar, colocar o homem como todo e qualquer homem um passivo estuprador, como foi uma lei, um projeto de lei da Janaína Pascoal, mas 2 deputadas lá do estado de São Paulo. Ok, porque eles querem se reeleger, eles querem eleger, eles querem o poder pelo poder. Entendeu? A grande maioria é essa, é esse tipo de comportamento. Então, um alerta que eu falo, não sigam, fulano de tal e de direita, então eu vou apoiar. Não, você tem que saber o que está apoiando. E se tiver agindo, se aquelas leis, aquele candidato, aquela pessoa, aquele representante político está trabalhando de algo que possa te incriminar injustamente, muda de lado, rompam eles, quem tem que servir são eles a nós, e não o contrário. Tem que parar com esse negócio de adoração para político. Não tem que. Poucos ali são dignos de aplausos. Poucos ali são dignos de aplausos. Agora, a adoração, como está acontecendo, isso aí tem que acabar. Doutor Gustavo, conta para nós, por favor, alguns sintomas que ficam evidentes que tem algum amigo, parente nosso demonstrando... Pois é, Kathleen, é uma coisa que eu esqueci de mencionar, 90% dos suicídios são passíveis de serem prevenidos. Tem prevenção em 90% dos casos. A pessoa, uma mudança abrupta de comportamento. Uma pessoa que é sempre falante, sempre mal-humorada, depois ela acaba se excluindo, fechado, você não vê mais. Ela que vivia batendo nos zap, você vinha, encontrava, tomava um chopp com ela, depois ela, de repente, está completamente inacessível. Um abuso do consumo de bebida alcoólica também é um fator desencadeante. A manifestação de doenças mentais, alteração por exemplo, esquizofrenia, a psicose. Essa alteração de comportamento, mesmo a pessoa leiga é capaz de notar que essa pessoa está diferente, tem problema da cabeça, pessoal. Eu acho que ele está com problema na cabeça. É a hora de você pegar o amigo, a amiga no braço, ir com ela no psicólogo, procurar ajuda, mesmo ela inicialmente não querendo, mas você ir lá e insistir. Porque eu já perdi amigos por suicídio, eu acredito que você também, eu acho que boa parte das pessoas que estão ouvindo também, e saiba que essas pessoas podiam ter sido salvas se você tivesse, dasse um passo a mais. Mesmo aparentemente invadindo o espaço dessa pessoa, você poderia ter salvado a vida dela.
Isso é triste, porque faz a gente refletir. Puxa, eu tinha que ser sido mais invasivo, aproximado mais, mas eu preferi ficar na minha e a pessoa acabou se suicidando. Tinha prevenção. Foi uma morte evitável, infelizmente. Precisa também acabar com aquela impressão, aquelas falas enganosas de que quem quer se suicidar não avisa. Gente, não é bem assim não, tá? A pessoa vai lá e comete mesmo. Muitas vezes o aviso é um pedido de ajuda que a pessoa está fazendo. Então, você vê que tem alguém demonstrando essa tristeza, esse afastamento que o Dr. Gustavo falou, que está demonstrando tendência suicida, conversa, chega, orienta a procurar ajuda, esteja ali pela pessoa, que é melhor você ajudar em vida do que lamentar após a morte. Tem mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar, Dr. Gustavo? Então, dos mitos, né? Um é esse, que eu gostaria de comentar. Um é esse: quem fala não faz. Mentira. Existem todo um processo de criar coragem para o suicídio, para o ato de suicídio. Então, se a pessoa falando, mudança abrupta de comportamento, e ela vem, ela já mencionou, falou, que já chegou pensa em planejar, pensa em fazer, você conversando mais com ela, ela se abre e fala que tem planejado como fazer, é o momento de procurar ajuda. Né? É igual o que eu te falei, da morte, das lesões de inibição. A pessoa sempre está se cortando, sempre está se cortando. Ela está testando a fiação da lâmina, até o momento que ela toma coragem e consegue cometer o ato de suicídio. Os mitos que eu gostaria de citar. Outro mito. Não se deve perguntar se a pessoa vai se suicidar. Pelo contrário, é fundamental. E, principalmente quando eu estou atendendo, principalmente policiais, eu já chego a perguntar: você já pensou isso? Como é que tá? Como é que tá a sua vida? Como é que tá a sua saúde? Como é que estão as coisas em casa? Tá tudo bem? Já chegou você anda muito triste? Já chegou a planejar o suicídio? A pessoa que planejou, ela já é um sinal amarelo. Se ela já cometeu alguma tentativa, aí é um sinal vermelho. Aí cada vez ela vai ficando mais ousada. Né? Né, muito tempo se falava aquele jogo da baleia, é isso. A pessoa vai cada vez ficando mais ousada, até ela cometer o ato de suicídio de fato. Então, não se deve ignorar os alertas que aquela pessoa dá. É aquela música, Crazy Train. Escutem ela depois dessa live. Você vai ver ali o comportamento de um suicida. Ali, que tem até uma visão positiva, ela acha que que o mundo pode ser melhor, que ela pode ser melhor, mas ela está sofrendo muito, As pessoas que ela procurou não foram de ajuda, até o momento que ele está para cometer o ato de suicídio, falando: guardem minhas palavras, vocês vão me ouvir. Ou seja, aí quando ela tem aquele impulso de agressividade, ela comete o ato de suicídio. Outra coisa, não precisa necessariamente as pessoas, os usuários de drogas, principalmente alcoolismo, portadores, como você falou, do borderline, os depressivos são os mais frequentes a cometer um ato de suicídio, mas também os borderlines, esquizofrênicos também cometem bastante ato de suicídio, mas não necessariamente são portadores de doença de saúde mental. Uma pergunta que você tinha me feito antes, que eu falaria agora, em relação a adolescentes. Os adolescentes cometem mais suicídio, principalmente por fracasso no desempenho escolar. Ele fracassa e toma uma dura dos pais, ele entra num estado de depressão e, no impulso, acaba cometendo um ato de suicídio. Abuso em relação a brincadeiras, alguma situação que ele é ridicularizado. A gente está na época de rede social e do bullying, está 100 vezes pior da minha época de estudante. Esse tipo de zoação é das causas de suicídio também.
nos adolescentes e a quebra de relacionamento, né? Isso desde o início da raça humana, a quebra, a perda de relacionamento é um motivo de suicídio comum em adolescentes. O Odilon perguntou em casos dos meninos ainda o que fazer, como prevenir. No caso dos Meninos. No caso dos meninos, mas que faixa etária de menino? É adolescente? Criança? Como assim? É Odilon, qual faixa complicado. etária Aqui que teve você um já caso em sofreu? Belo Horizonte de um menininho que a mãe guardou o videogame dele, ele não pôde, ele foi igual e cometeu um ato de suicídio, pulou da janela. Aconteceu um ato aqui desse, em Belo Horizonte. Que eu acho o seguinte, você, nas crianças, né, sempre atento com a criança, as crianças passam, infelizmente, 10 vezes mais parte do tempo. Agora tem o celular, né? Mas é com televisão e celular do que contato com os pais. Você não ficar atento na mudança de comportamento das crianças, objetos cortantes tem que estar longe do alcance delas. Recomendo colocar rede nas janelas para prevenção de acidentes e também de suicídio. Arma de fogo tem que estar dentro do cofre trancado, né? Pode ter, não é incomum criança cometer cometer assassinato e até mesmo morte acidental no manusear de arma de fogo, como se fosse brinquedo. Tem vários casos aqui em escola em Belo Horizonte. Então, com crianças é isso, é você ficar atento, você tem mais controle. Como pai, você tem mais controle, né? Com os adolescentes, né? Eu vou lembrar aqui do Augusto Cury, que ele cita: nada pior na criação dos seus filhos do que gritar com eles. Sabe? Dar grito porque a nota foi ruim, né? Acompanhe os filhos no dia a dia, ter um relacionamento fraternal. Não é bajulação, mas um relacionamento respeitoso com o seu filho adolescente, que tem todas essas mudanças hormonais acontecendo no corpo dele, tem uma alteração de comportamento natural do adolescente. É isso, uma relação respeitosa, uma conversa. Não seja aquele pai, não seja aquela mãe que determinado assunto tem um comportamento, uma mudança de comportamento abrupta, como se fosse algo de outro mundo. Né? Seja aberto para falar sobre sexo, para falar sobre drogas com seu filho, né? Apoie ele. A gente no estádio de futebol, quando a gente está lá lutando, torcendo pelo nosso time, tem determinado jogador que erra um passe, aí a torcida vai, o pessoal acha ruim e fala: oh, você é o corneteiro. Não seja o corneteiro do seu filho, não seja a corneteira da sua filha, entendeu? Apoie para o Galo ser campeão. É a mesma coisa, o mesmo apoio que você dá no seu clube de futebol, nos atletas de vôlei. A importância, o apoio tem que ser 3 vezes maior, porque é o seu filho que está ali. Então apoie. Fulano perdeu, mas o próximo ele recupera. Não, ele perdeu, ele foi reprovado, tem a recuperação ainda. Senão tem supletivo. Acabar com esse negócio de um fracasso escolar define a vida, define coisa nenhuma. Pachecão, que tomou acho que 6, 7 bombas em física, é um dos melhores professores de física de Belo Horizonte. Esse é um dos exemplos. Aquele Gutenberg, ele nem terminou a faculdade, se tornou um bilionário. Então, parar com viver nesse mundinho que naquela escola ali, se você fracassar em determinado momento da escola, está definida a sua vida. Mentira, não define nada. Escola só serve uma coisa: você pegar aquele diploma lá, você pode não aprender do nada, correr atrás e aprender o dobro depois. Entendeu? As escolas não foram feitas para a gente gostar, infelizmente. As escolas foram feitas... É uma prisão, e os pais aliviam aquele fardo ali de ter que estar com você, de ter que te tolerar, te enfia naquela escola e espera que eles te deem tudo. E não é o que acontece. Existem muitos problemas nas nossas escolas, mas não tem jeito, tem que passar por isso. E conviver com todo tipo de gente, com todo sociopata que tem lá. Né? Todo tipo de gente, a gente é obrigado a conviver naquela prisão sem direito à visita íntima. Isso que as escolas são. Né? Então, não tem jeito. Então, não é o fim do mundo, não define ninguém.
Escola não define ninguém, é apenas um estágio da vida, um breve estágio. Então, um adolescente se matar por nota baixa em escola, gente, uma vida humana. Matemática não aprende, você aprende depois. Não vai definir absolutamente nada. Perdeu o vestibular, tem outro ano que vem. Então, não desesperem, fiquem próximos dos seus filhos, os apoiem como um ídolo que você admira muito, como o seu time favorito, uma pessoa que você admira. Todo mundo, ninguém é isento de fracasso. E eu lembro aqui a obra do Robert Kiyosaki, que ele fala, ele critica muitas escolas, ele fala o seguinte, que as escolas ensinam que você não pode errar, que você é uma pessoa infalível. Mas as pessoas que mais erram se tornam as pessoas mais bem-sucedidas. Aquelas que quebraram 2, 3 vezes, depois da quarta se tornou um milionário. Sim. Isso é o mundo real. Quanto mais você erra, quanto mais você fracassa tentando acertar, mais esperto você fica. E ele cita a pirâmide do conhecimento na obra dele, que ele fala, né, das suas experiências tem que ser mais próxima à real possível. Quanto mais próxima da real, mais você está capacitado para o dia a dia. E a escola não é. É um monte de matéria, você fica lá durante 6 horas ali, aquela imensidão de matéria, de professores aparretados de trabalho também, num sistema de ensino que não é feito para você gostar. E no final, o pai não pode só querer resultado. Está acompanhando o dia a dia. Né? Então, é o que eu acho. E fique próximo dos seus filhos. Ah, mas a escola tem que fazer tudo e eu pago o cara da escola. Ok. Agora, se ele um dia cometer suicídio, porque você trata ele muito mal, depois não vai ficar chorando o resto da sua vida. Sabe que você tem parcela de responsabilidade. Sabe que 90% dos suicídios são mortes que dariam para ser prevenidas. O Sérgio ele comentou aqui que boa parte dos homens tem tendência ao suicídio, geralmente por estar isolado demais e o sentimento de ser rejeitado na sociedade. Vale a pena acrescentar da seguinte forma: o Dr. Gustavo ele falou mais cedo. Procurem estar entre amigos, se aproximem dos seus familiares, se afastem de pessoas que zombam da sua dor, ok? Não fiquem perto de pessoas, não procurem profissionais que queiram falar sobre os seus problemas, atacando você, atacando a sua masculinidade. Não são pessoas a serem ouvidas, são pessoas a serem descartadas, ok? Procure sobre inteligência emocional, leiam o livro O Mito do Poder Masculino, O Sexo Privilegiado. Podem me chamar que eu envio o PDF para vocês terem ciente da visão sobre os homens, da visão de outros homens, não da visão feminista do que é ser homem, não da visão descartável do que é ser homem. Ok? A vida de vocês importa e vocês precisam se colocar em primeiro lugar. Acabou a época de que vocês têm que colocar os outros em primeiro lugar. Cuidem da saúde de vocês, da saúde física, da saúde mental. Marquem o médico. Vão lá, se aproximem. Saiam com os amigos. O Wesley, grande abraço para você, meu querido. Tamo junto. E aqui, e desabafem. Entendeu? Desabafem. Desabafem mesmo. As pessoas que você confia, que você acredita. Eu dou a dica, normalmente os pais são as pessoas que mais gostam da gente. Desabafem mesmo, chorem, põe para fora. Tá? Aquele profissional que você tem confiança nele e desabafem, porque quanto mais desabafarem, menores são a chance de você cometer suicídio. Inclusive, eu indico até procurar vídeos sobre inteligência emocional, porque você chorar não é você se tornar aquela pessoa frágil, aquela pessoa feminina, por assim dizer. Pelo contrário, inteligência emocional é você saber justamente o momento que você pode chorar, o momento com quem você vai desabafar, entendeu? E a live vai acabar, doutor Gustavo. 25 segundos. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade, Cátila. Gente, obrigada por terem assistido até aqui. A live vai ficar disponível lá no YouTube, tá bom? Grande abraço para todos vocês. Obrigada por acompanhar o nosso trabalho. Tamo junto. Tchau. Até mais. Até mais.